Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da SBOP, que traz novidades e temas da oftalmopediatria em conversa com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou Cristiane Rolim, atual presidente da SBOP, e trago para vocês hoje uma convidada muito especial que tomou um tempinho do horário dela das férias, que veio passar no Brasil, para falar para a gente as novidades em várias áreas diferentes. Eu vou entrevistar a doutora Karine Duarte Bojiquian. A Karine é nossa colega da Escola Paulista, ela fez faculdade na Escola Paulista de Medicina, residência na Escola Paulista de Medicina, fez o doutorado e depois ela foi fazer um doutorado sanduíche em Seattle, em Washington, onde ela se encantou e aí ela começou a fazer toda a validação dela para a medicina nos Estados Unidos, o que é muito difícil. Depois ela foi fazer a residência em Washington e depois ela fez um programa de fellowship no Casey Institute em Portland, no Oregon. E aí, atualmente, ela é a professora do Departamento de Oftalmologia de Seattle, em Washington, e também a preceptora dos residentes na parte de pesquisa científica. Karine, muito obrigada por ter vindo, bem-vinda. Obrigada. Então, Karine, é uma honra muito grande que você esteja aqui conosco, estou muito feliz. Me desculpe atrapalhar suas férias, mas eu tenho certeza que você vai trazer muita informação interessante. Eu estou até com um pouco de dificuldade, confesso, para escolher o tema do nosso podcast, porque é tanto assunto interessante que você pesquisou nos últimos tempos e tantos relacionados com a oftalmopediatria, apesar de ela não ser oftalmopediatra, ser glaucomatóloga como eu. Mas a gente tem muita coisa interessante para falar. Então, o primeiro ponto, eu sempre faço uma sessão agora curta de fale da sua vida, como é que foi essa sua passagem para viver nos Estados Unidos, como foi o processo, conta um pouquinho para a gente. Joia, Cris, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei feliz demais de ver você lá no Havaí também, para o Congresso Mundial do Glaucoma. E que bom te ver novamente em um tempinho tão curto. Como você falou, né, eu fiz a minha formação na Escola Paulista, você era preceptora lá na época e a gente se conheceu durante a minha residência, o fellow e depois durante o doutorado, né, que a gente vai falar um pouquinho. Fui para os Estados Unidos em 2011, inicialmente com a ideia de fazer pesquisa e voltar para o Brasil, até porque eu sabia que para trabalhar lá não teria possibilidade a não ser refazer o meu treinamento todo, né? E quando cheguei lá, acabei me apaixonando pela qualidade de vida, pela oportunidade de poder fazer pesquisa de alto nível e fiz, como você falou, toda a minha validação, né, os steps que são os necessários, fiz a residência novamente lá na própria Universidade de Washington, acabei fazendo um outro fellow e voltei para a UW para ser faculty, né, que é professora de oftalmologia. E é isso que eu faço hoje, amo meu trabalho. Tenho oportunidade de ver pacientes, fazer cirurgias, de trabalhar com residentes, com estudantes de medicina, faço pesquisa, faço 1 milhão de outras coisas em relação a, como você falou, coordenar a pesquisa dos residentes, faço trabalho de alumni, né, quando a gente para a gente fazer encontros com as pessoas que são formadas pela UW. Eu adoro essa diversidade de coisas que eu posso fazer no meu dia a dia. Uma diversidade de tarefas muito grande, né? E uma oportunidade, não somos muitos brasileiros que conseguimos essa oportunidade, né? Claro que pela sua competência, certamente, não tem outra forma de ascender nos Estados Unidos que não pela competência. E também um pouco de sorte de estar num lugar bacana, que te acolha bem, né? Que acolha estrangeiro, porque de fato não é fácil nem para os americanos, né? A residência de oftalmologia, até onde eu sei, é muito concorrida para os americanos também. Então, não preciso nem dizer assim o quanto que eu tenho de orgulho de te ver na sua carreira e no seu sucesso, né? Obrigada. E aí eu queria começar a falar desse trabalho que a gente fez junto, que era uma coisa que a gente conversou bastante, na verdade era um desejo meu, eu tinha curiosidade
e desejo de dar andamento à ideia que no fim se concretizou com o seu doutorado. Então, fala um pouquinho para a gente, né, que é um trabalho que não é novo, né, na verdade não vai dar nem para a gente fazer um journal club, porque tem tantos trabalhos que a gente vai conversar, mas eu acho que esse é um trabalho interessante que vai interessar os oftalmopediatras bastante. Com certeza. Você, né, foi a mãe dessa ideia, como você falou, e eu entrei nessa jornada, e eu falo que isso foi realmente o meu momento da minha vida que eu mudei para fazer pesquisa, porque tinha que fazer, para fazer pesquisa, porque eu realmente adoro fazer pesquisa. Então, na época, quando a gente conversou, eu fui falar com o professor Antônio Moron, que é o professor titular Na verdade, eu não sei se ele ainda é professor titular. Na época, era o professor titular da obstetrícia na Escola Paulista. E ele foi super receptivo, me recebeu no consultório dele e a gente fez o trabalho. Então, o que o trabalho consistia? A ideia original era criar um sistema normativo, né, dados de normalidade, para a gente poder usar esses dados para várias condições, uma delas glaucoma congênito, mas também nanoftalmo, microoftalmia, todas essas condições, catarata, congênita. E haviam alguns estudos que tinham utilizado ultrassom 2D, mas não existiam trabalhos com ultrassom 3D. E o legal do ultrassom 3D é que você consegue medir volume, né? Porque os ultrassons 2D você consegue medir diâmetros, mas você não tem essa possibilidade de medir o volume. Existiam alguns trabalhos que tinham usado ressonância magnética, mas, óbvio, isso limita muito a oportunidade de usar isso no dia a dia, né? São muitos poucos casos que acabam necessitando uma ressonância magnética. Então, o que a gente fez? A gente fez medidas a gente teve mais ou menos 300 medidas, né? E durante pacientes que tinham mais ou menos de 16 semanas até 40 semanas. O olho fetal você consegue visualizar melhor a partir de 14 semanas, mais ou menos. Então, antes disso, não seria muito possível fazer as medidas. Então, a gente começou com 16 semanas. E a gente fez essas medidas de forma longitudinal. Então, alguns pacientes tiveram várias medidas durante a gestação. A gente teve um total de 300 scans, né, no total. E a gente fez essa medida de volume de duas formas diferentes, né? Uma que foi com uma medida automática, né, que assume que o olho é uma esfera perfeita, o que a gente sabe que não é. E a gente também comparou com a medida manual, que é uma medida que é mais trabalhosa, porque você tem que manualmente, em cada plano desse cubo, né, que você obtém com ultrassom 3D, você tem que manualmente delimitar. Então, o que a gente observou? A gente observou que existia uma grande correlação entre essa medida automática e essa medida manual. Então, isso foi uma das coisas. A gente observou que essa medida automática, ela sempre era um pouquinho maior do que a medida manual. Então, você tinha esse bias, né, que era sempre um pouquinho maior. A gente também observou que o volume, ele correlacionava muito bem com vários parâmetros que a gente, né, que os ultrassonografistas normalmente medem, como, por exemplo, a circunferência craniana, como o diâmetro biparietal, a idade gestacional. Então, você pode usar esses parâmetros, né, de novo, para medir. E a gente observou que é um método muito prático e muito factível. É uma coisa relativamente fácil de fazer. Um ultrassonografista treinado, ele consegue obter essas medidas. Então, a gente construiu esses dados normativos e esse trabalho está publicado no JPOS, que é o Journal of the American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Né, qualquer pessoa pode acessar. E o que eu acho que é legal desse trabalho, né, é assim, se você conhece, por exemplo, você tem um paciente que tem história de alguma anomalia, né, da formação ocular, glaucoma congênito, claro, mas alguma outra anomalia, catarata congênita, você pode orientar o seu paciente, né, a requisitar que o ultrassonografista procure
aprender um pouquinho sobre essas medidas e fornecer, né, para o paciente. Eu acho que isso ajudaria a preparar os pais, né, antes do parto. E também ajudaria a preparar a própria equipe médica para já saber, ok, a gente tem essa criança que vai nascer, né, daqui a um mês. Então, o que a gente precisa estar preparado para poder dar o melhor tratamento? Como a gente sabe, glaucoma congênito é um tratamento cirúrgico, né? Então, quanto antes você conseguir diagnosticar e tratar, você tem uma grande chance de curar a sua criança, né? Exatamente, na verdade, esse trabalho foi inicialmente concebido porque a gente recebia e recebe de vez em quando ainda alguma criança com glaucoma congênito de manifestação neonatal, e as mães ficavam, né, e ficam ainda, porque infelizmente isso ainda não foi introduzido na prática como uma rotina, indignadas porque elas fizeram às vezes ultrassom na semana anterior ao nascimento. Uhum. Então essa ideia veio para a gente tentar formar mesmo uma database normativa que é possível, vocês podem, a gente vai colocar no link desse episódio, a gente vai colocar esse trabalho para vocês terem acesso. Então, de forma que, apesar de não ter entrado na prática, porque é uma doença rara e nem todo mundo tem acesso a essa informação, para os casos que são de maior risco, eu acho bastante interessante que a gente converse com a família e, eventualmente, a família converse com o obstetra. Uhum. E o bacana é que vocês puderam fazer essas medidas já depois que o exame foi feito, né? Isso é uma vantagem interessante desse ultrassom, né? Que você faz o exame e depois você analisa a imagem em separado, né? Exatamente. E quais são as limitações que você percebeu? Assim, eu me lembro que tinha alguma dificuldade de medir em alguma fase da gestação. Sim, principalmente no final da gestação, porque né, quando o bebê já está quase pronto para nascer e a cabeça fetal encaixa na pelvis, então às vezes era mais difícil de medir os dois olhos. Maioria das vezes a gente conseguia medir pelo menos um, mesmo nesses estágios finais da gestação, mas ficava mais difícil. Depois de 35 semanas, mais ou menos, o bebê já está bem encaixadinho, já se preparando para nascer, já ficava mais difícil de fazer essa medida. E é uma pena que não tenha realmente entrado na rotina, porque é raro, mas não é tão raro assim, né? Glaucoma congênito isoladamente é raro, muito raro. Mas se for contar com todas as outras malformações, como anoftalmia, microoftalmia, PVF, catarata congênita, isso faz mais ou menos no seu trabalho, isso está indicado como 3,5 ou 3,2 a cada 10 mil pacientes. Não é tão pouco assim, né? Sim. Então, eu acho que a gente pode divulgar mais, aproveitar esse momento para isso, né? E fala um pouquinho, assim, o que você viu de publicação após isso? Tem alguma coisa que esteja crescendo? Ou a gente deixa esse tema em aberto para futuras pesquisas? Eu acho que eu tenho algumas publicações, né, que foram feitas depois dessa nossa, que acho que oficialmente foi 2015 que foi publicado. Mas eu acho que ainda é uma coisa muito dos ultrassonografistas, dos obstetras, ainda não, acho que não é uma coisa de conhecimento da comunidade oftalmológica. Sim. Então, acho que isso é legal a gente falar, porque hoje em dia, né, o número de pesquisa, o número de estudos, o número de publicações é gigantesco, é impossível você estar, né, up-to-date para tudo. E pra gente, como nós não somos as pessoas que estão ali fazendo esse exame, né? Se você não tem esse conhecimento de pelo menos saber que existe alguma forma de medir, você não pode ajudar o seu paciente a tentar, né, divulgar, pedir, para que isso seja realizado. Sim, não, eu achei esse trabalho fantástico. Bom, eu sou suspeita, mas a gente vai deixar o link para vocês lerem e divulgarem também, acho que é bem interessante. Mas eu quero falar mais todas as suas pesquisas, porque tem muita coisa interessante que a gente pode extrair informações bem legais para a nossa área de oftalmopediatria. Né? Então, eu sei que você trabalha muito com OCT, né? E OCTA também você começou a trabalhar muito precocemente, para quem não sabe, é angiography, optical coherence tomography,
tomography, né, que avalia a parte vascular de coroide, também de retina, tanto de toda a retina, mas também da região peripapilar. Um fato bastante interessante que a gente tem cada vez mais nos preocupado é essa questão das alterações da cabeça do nervo óptico na miopia e dessa associação com os pacientes que desenvolvem glaucoma na idade adulta, né? Então, a gente tem todo esse argumento de que tratando a miopia, evitando que ele fique um alto míope, a gente reduz o risco de glaucoma no futuro, porque de fato, se houver um aumento, como se prevê, da população míope no mundo, a gente vai ter um número de glaucomatosos muito mais expressivo do que tem hoje, e já é um número muito grande, né? Então, fala um pouquinho para a gente desses estudos com OCTA na cabeça do nervo óptico, com essa alteração vascular, né, com o dropout da vasculatura peripapilar, com a atrofia da região da atrofia peripapilar, o que você tem visto nos pacientes glaucomatosos e glaucomatosos míopes? Muito legal. Eu vou primeiro falar só para dar uma ideia que eu achei esse estudo muito legal, que foi publicado na verdade, no ano passado, então não é uma coisa tão... não faz tanto tempo. Mas esse estudo é um estudo da Coreia e eles compararam pacientes que têm glaucoma e que têm a diferença do comprimento axial de 1 milímetro ou mais. Então, era um olho, seria o controle, digamos assim, e o outro olho é aquele olho que tem um comprimento axial um pouco maior, né? Que era esse critério de inclusão deles, era 1 milímetro ou mais. E eu achei muito legal, porque como a gente, né, tá falando de miopia, de crescimento axial e como isso pode afetar o glaucoma, a gente sabe que miopia é um fator de risco para glaucoma, né? Tem vários estudos, Blue Mountains, o Beijing Eye Study, todos mostraram que você sendo míope, você tem o maior risco de glaucoma. Tradicionais, já desde que a gente era criança, a gente sabe disso. Exatamente. Mas ninguém sabe muito por quê. Exatamente, E aí, esse estudo, eles compararam, né, esses pacientes. Então, o que eles viram? Eles viram que a pressão do olho era igual entre os dois olhos, a paquimetria era igual entre os dois olhos, mas aquele olho que tinha um comprimento axial maior tinha os parâmetros, né? Então, imagina, OCT, né, a thickness, como espessura da camada de fibras nervosas, ela era menor, né, mais fina, então tinha mais sinais de glaucoma. E o campo visual, quando você pensa no mean deviation, no pattern standard deviation, o VFI, né, que são esses parâmetros que a gente olha, MD, PSD, VFI, todos eram piores nesses olhos que eram maiores. E esses olhos que eram maiores também apresentavam uma progressão mais rápida do glaucoma. Então, o que eu achei muito legal disso é porque, de novo, você está olhando um mesmo paciente, né? Que você vê que a pressão do olho é a mesma, que a única coisa que a gente consegue tratar é a pressão do olho. E ainda assim, por ter um olho um pouco maior, né? Imagina, 1 milímetro maior, você já tem um risco do glaucoma ser muito mais severo, progredir muito mais rápido. Então, acho que isso é muito legal para os oftalmos pediatras, né, pensarem que esse tratamento de tentar reduzir a miopia, né, pode ter um impacto muito grande na vida dessa criança, né, mesmo não só naquele momento, mas, né, na vida toda. Sim. Mas quando a gente fala de OCT, OCTA, o que a gente pensa em miopia? Você sempre pensa, por exemplo, OCT é uma coisa que a gente... É um instrumento que a gente tem para avaliar glaucoma, que faz parte da nossa vida hoje, mas quando você vê um paciente que é míope, você tem muitos artefatos, né? Então, como você tem, por exemplo, uma atrofia peripapilar muito mais significante em pacientes míopes, o disco mais tilted, né? Tiltado. Então, você tem esses OCT que acaba sendo mais difícil de interpretar, né? Então, você fala, poxa, será que isso é glaucoma? Ou será que isso só é alteração relacionada à própria miopia? O legal do OCTA é que você consegue não só visualizar, né, essa camada de fibras nervosas, espessuras, você consegue visualizar a vasculatura, né? Então, você consegue medir tanto a superficial quanto a mais profunda. E tem, né, vários estudos, inclusive estudos que eu participei também, que você consegue ver que pacientes que são míopes e que não têm glaucoma, eles têm essa vasculatura que ainda é preservada.
E os pacientes que são míopes e têm glaucoma, você consegue ver a diminuição, né, se você está medindo a densidade da vasculatura, por exemplo. Então, acho que isso já é uma das coisas legais que você pode usar o OCTA. Então, se você tem o OCT que tá difícil de saber isso é glaucoma, isso não é glaucoma, por exemplo, você tendo um OCTA que tem essas medidas mais normais, acaba sendo mais te dando uma paz de espírito até de pensar, não, acho que isso não é glaucoma, é só a miopia. Eu não sei aqui no Brasil quais são os mais usados, mas da mesma forma que o OCT, a gente sempre fala, você tem que fazer as medidas na mesma máquina para você realmente ter uma medida longitudinal que faz sentido ou que é interpretável. Para o OCT é a mesma coisa. Então, se você está usando o Topcon, não sei, os Zeiss, né? Você tem que estar sempre fazendo essas medidas no mesmo instrumento, né? Que isso sim vai te dar, como a gente sabe, glaucoma é uma doença longitudinal, progressiva, então essa habilidade de fazer as suas medidas no mesmo instrumento, né, no tempo, com os passar dos meses, anos, é o que realmente vai te dar essa habilidade de saber se a doença, se é doença e se a doença está estável ou não. Isso é bem interessante quando a gente pensa em diagnóstico do míope mesmo, porque o OCT, ele tem um banco de dados bem limitado para os míopes maiores que 6, né? Parece que vai ter um aumento agora, né? Uma melhoria aí dos bancos de dados com o incremento desse número de pacientes, mas ainda assim a tecnologia, ela erra muito, né? Na volta do estímulo luminoso, ela se equivoca na interpretação, né? E também como o OCTA, ele não é um bom método ainda para a gente utilizar como diagnóstico, a acurácia para dizer se é glaucoma ou não é isoladamente não é muito boa, né? Mas eu acho que essa ideia de quando você tem um míope que você está muito em dúvida, talvez seja um fator a mais para se observar, que é a vasculatura ao longo do tempo. Bem interessante mesmo esse. Eu não sei se vocês também usam aqui, a gente usa o Spectralis lá, que é o nosso OCT do dia a dia, né? E a gente agora, há uns 2 anos, mudou para o novo module deles, que é o... normalmente a maioria das pessoas usam o Standard Glaucoma Module, né? Que é o que acho que vem normalmente no Spectralis. E esse novo que é o Premium Edition, né? Que você consegue, que mede a sua camada de vibração nervosa a partir do Brooks Membrane Opening, né? Que é o BMO. Então, o que é legal desse daí, esses pacientes míopes também, é que você tem o círculo, ele faz essa medida. Primeiro, ele centraliza, né, o seu círculo baseado nos vasos, então não requer que o seu técnico ou quem esteja fazendo o OCT, né, entenda muito que isso é uma coisa muito que a gente sabe que vai alterar, né, a medida. O que é legal é que você, na verdade, tem 3 círculos, né? Então, às vezes, você tem um paciente que tem uma camada, uma atrofia peripapilar, e aquele primeiro círculo, que é o de 3,5 milímetros, que é o que a gente usa normalmente, então é mais, a segmentação é ruim, porque você tem toda aquela atrofia. Se você vai para um círculo maior, às vezes você consegue fazer essa medida com mais acurácia. E, lógico, né, para o segmento longitudinal, você sempre quer seguir o mesmo círculo, né? Mas te dá essa habilidade de... isso é uma coisa que eu uso em pacientes míopes também, que é poder olhar esses outros círculos que, às vezes, você consegue escapar essa área da atrofia peripapilar. É interessante, talvez isso seja útil mesmo para a gente orientar nessas documentações das crianças que estão ficando mais míopes. Eu recebo muito no consultório a avaliação de crianças altas míopes ou jovens altos míopes com suspeita diagnóstica mesmo. De repente, a gente pode começar a pensar em estabelecer um padrão para o segmento. A gente não usa tanto espectralis aqui no Brasil. A gente tem muitos cirros, que é Zeiss, e alguns Topcons também. Mas o Spectralis, que é da Heidelberg, sempre teve essa vantagem de ter os círculos pré-delimitados, que diminui muito a interferência do examinador, né? E eles também têm um banco de dados para crianças. É o único que tem um banco de dados, que existe... nenhum banco de dados é muito aberto para a gente, né? Usuário, mas ele é o único que a gente não precisa modificar
a idade do paciente para 18 anos para que a gente tenha uma Consiga. comparação com um banco de Aham. dados, né? Então, é de fato um aparelho bem interessante. Acho que Uhum. são poucos centros aqui no Brasil Que que tem, tem. né? Uhum. Mas muito bacana. E além Uhum. disso, eu já vou pular para outro trabalho, que esse é muito interessante, muito recente, acho que 2024 ou 25, né, que vocês Aham. publicaram, Uhum. sobre a elasticidade da lâmina crivosa. Isso eu Uhum. acho que é o pulo do gato aí para avaliação mesmo de miopia, né, e Menino. dos pacientes que estão mais em risco de ter degeneração do tipo glaucomatosa no nervo Uhum. óptico, causada por uma alteração da elasticidade da região posterior, do polo posterior, né? A gente já vinha estudando isso no glaucoma, pensando aí em alterações do segmento anterior, da medida de pressão, com Uhum. esses aparelhos que avaliam a biomecânica da córnea. Uhum. Mas possivelmente a gente tem e deve ser relacionado, inclusive, a gente não sabe ainda, mas possivelmente com a elasticidade da lâmina crimosa. Uhum. E talvez isso seja até uma das fisiopatologias do glaucoma nesse grupo. Então, Uhum. fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho de vocês, como foi feito. E Sim, essa metodologia eu não conhecia. E para mim é bem novo. Eu também vou colocar o link legal. na nossa descrição. Eu, né, falo que eu tenho muita sorte, porque eu tive a oportunidade de trabalho, né, com o Ricky Wang, que é um bioengenheiro, e que ele é bem famoso, foi um dos inventores do OCT. E também tive a oportunidade de trabalhar com David Huang quando eu estava no KC, então aprendi muito com essas duas pessoas que são, né, tem muito conhecimento. Mas o que a gente fez né, que a gente chama, um conceito novo, né, que chama OCE, então seria Optic Coherence Elastography, elastografia de coerência óptica, uma tradução livre aqui. Então a ideia é quando você pensa em OCT, né? O que a gente faz? A gente está fazendo os scans, né? Os scans, e você faz os scans que são como são cortes, né? Imagina cortes histopatológicos, e você faz naquela sequência, né? Então você tem uma área, você vai fazer a retina, você vai fazer a sequência das camadas, enfim. Essa elastografia. O conceito é que você, na verdade, está fazendo os seus scans no mesmo plano. Então, imagina assim, a gente, né, para esse trabalho específico que você está falando, a gente fez na fóvea, né, que é uma parte que você consegue identificar facilmente. Então, a gente faz um filme, né, um movie, que você faz mais ou menos 3.000 scans naquela mesma região. E a ideia era, quando você pensa da rigidez ocular ou da rigidez da esclera, né? É muito difícil de fazer essa medida em vivo. A gente tem algumas formas, mas são todas não muito práticas, né? E esse conceito seria você medir a rigidez da esclera através da expansão da coroide que acontece em cada ciclo do seu batimento cardíaco, né? Então, toda vez que você tem uma sístole, você manda o seu sangue, né? Mais ou menos 80% do sangue do olho vai para a coroide. Então, você expande a coroide. E quando você tem a diástole, essa coroide, né, diminui do volume. Então, isso que a gente chama de expansão coroidal, choroidal expansion, né? Então, você imagina assim, a única coisa que está prevenindo a coroide de expandir mais ou menos é a esclera, né? Então, aquela é uma esclera mais rígida ou uma esclera mais elástica. Então, esse foi o conceito original, né? A gente medindo essa coroide, essa expansão, que acontece de novo a cada batimento cardíaco, e vendo qual era essa habilidade ou essa facilidade de expandir ou não. Então, quando esse estudo original começou com a miopia. Na verdade, a gente está fazendo agora outros com o glaucoma, mas o primeiro estudo foi somente avaliando pacientes que não têm glaucoma e que eram pacientes que não eram míopes, então pacientes emetrópes, né? Pacientes que tinham a miopia mais considerada relativamente baixa, mais ou menos de 4 dioptrias, e
E os pacientes, né, com miopias bem altas, até 10, 12, né? A gente teve um número grande de uma variedade de pacientes para o estudo. E aí o que a gente viu é que os pacientes que tinham a miopia baixa ou que não eram míopes, você não via uma diferença nessa expansão da coroide. Ou seja, a esclera, né, a elasticidade da esclera era ainda similar. Mas os pacientes que tinham a miopia mais alta, você via que essa expansão da coroide era muito mais significante, porque a esclera é muito mais elástica, né? Então ela deixa a coroide expandir mais facilmente. Então a gente faz uma hipótese, que essa medida pode ajudar. Por exemplo, você tem um paciente que está, né, a miopia está aumentando, por exemplo, e você está preocupado, esse paciente vai ter as complicações da miopia patológica, vai ter a maculopatia, né? Então, que no final é isso que a gente se preocupa, né? A qualidade de vida, acho que do paciente em si, muito alto miopia é um grande ponto, mas esse paciente não só vai ter esse problema de ter que ter os óculos, as lentes, mas ele também vai ter alterações que vão levar à cegueira, né? Sim. Então, a gente acredita, né? A gente espera que isso possa ajudar a medir pacientes que estão com maior risco de passar dessa fase que você tem, né, a miopia que não tem ainda complicações, para essa outra fase, que é a miopia, que você vai ter complicações que podem levar a uma alteração visual mais significante. E nessa mesma ideia, como a gente sabe que glaucoma, que miopia é um fator de risco para glaucoma, a gente está fazendo essa avaliação, né, de novo, pacientes que têm, na verdade, o comprimento axial similar, né, pacientes que têm glaucoma e não têm glaucoma, vendo que pacientes que têm glaucoma têm essa esclera menos rígida. A gente ainda está tentando, né, essa medida que eu falei também é realizada na fóvea. Então, seria uma ideia, né? Não é o local que o glaucoma realmente você tem aquela ação da patologia do glaucoma, mas a gente está, né, por aproximação, porque essa é a mais fácil, digamos assim, de ser obtida. E a gente está trabalhando, né, para melhorar essa imagem, para fazer essa mesma avaliação na lâmina cribosa, que realmente é onde você vai ter o dano, né, das fibras, dos axons, do nervo óptico, que vai levar a doença, né, ao glaucoma. Então, muita coisa, assim, muito legal, acho que... Na verdade, vocês usam a própria pulsação como um fator de estresse, Uhum. né? Como se fosse por exemplo, poderia ser uma compressão do globo, né? Uhum. E isso é bem interessante, porque a gente, quando estudava as questões do risco de glaucoma para um olho com uma elasticidade maior, a gente pensava mais em erros de aferição da pressão, né? E menos como sendo um fator de risco por alteração de elasticidade e, por conseguinte, um problema com um risco maior de lesar as células ganglionares, né? E os axônios das células na cabeça do nervo óptico, porque a fisiopatologia do glaucoma é multifatorial, a gente também nem sabe completamente, né? Mas eu achei fantástico, porque com isso a gente, quem sabe, vai conseguir. Eu acho que a gente não pode ainda inferir diretamente, né? Mas é um caminho para a gente pensar e tentar separar quais são os pacientes que estão sob risco. Maior risco. Né? E aí, com isso, talvez até instituir tratamentos combinados para controle de miopia, porque talvez seja esse 1,5 grau ou meio milímetro de globo que possa eventualmente fazer alguma diferença na elasticidade da lâmina crivosa. Aí você imagina, por exemplo, né, como faz o cross-linking da córnea. Será que em algum momento, se a gente sabe que nesse momento que a esclera, que a elasticidade diminui, que você começa a ter as alterações patológicas, será que a gente consegue fazer algum tipo de cross-linking, por exemplo, em que você consegue fazer essas fibras voltarem a ter uma tensão, né, que é mais próxima do normal, e isso prevenir... Muito interessante, nossa, fantástico. Karine tem uma experiência com glaucoma enorme, né? E tem muita relação com
com o que a gente vê aí no desenvolvimento da miopia, né? É muito incrível a gente saber que a gente pode tratar o paciente bem antes, não é só quando ele fazer diagnóstico precoce do glaucoma, mas quem sabe a gente trabalhar com esses fatores de risco aí precocemente para prevenir. E a gente, né, tem que pensar nisso porque tem uma epidemia de miopia, né? E não, acho que a gente não vai ter, né, médicos suficientes para tratar esses. Aqui no Brasil a gente ainda tem a felicidade de ter sol e ambiente externo, mas é todo um trabalho a ser feito com a sociedade, né? E também educar os médicos para que a gente tenha mais atenção com isso, né? Que está melhorando muito. E acho que a pandemia também foi um fator muito impactante na sociedade como um todo, né? Muita gente ficou reclusa, mas estamos aqui disseminando informação para a gente poder ampliar nossa conhecimento e tratamento nessa área. Com certeza. Dá uma mensagem final pra gente, o que você acha que vai ser aí do futuro em relação a estudos sobre miopia, que mais que você acha que a gente vai estar estudando além, né, dessa questão da elasticidade, que mais da parte vascular, você acha que caminhos seguirão? Primeiro, obrigada de novo por estar aqui. Eu acho que tem muitas coisas, né, para vir. Acho que isso é o mais legal da nossa profissão. Eu acho que, né, como a inteligência artificial vai fazer uma grande parte, né, como eu tô falando, todos os estudos, você conseguir colocar dados diferentes. Comprimento axial tá crescendo nesse tanto, a miopia tá crescendo nesse tanto. Você colocar todos esses dados dentro de um algoritmo que vai te falar, esse paciente você precisa ficar mais preocupado, menos preocupado. Acho que isso vai, sim, ficar uma coisa muito forte, né? E vai ajudar muito, né? Não acho que vai substituir o médico de forma nenhuma, né? Que eu acho que isso sempre acaba sendo um receio, um medo. E a gente vai se aproveitar dessa oportunidade para melhorar o tratamento que a gente dá aos nossos pacientes. Imagina, igual você falou, colocar, né, dados de OCTA, de OCT, de comprimento axial. Acho que isso que quando eu falo com os residentes, que eles têm mais dificuldade de entender glaucoma é porque tem um monte de pecinha que você está tentando colocar junto, né? E dizer tem glaucoma, não tem, né? E eu acho que nessa coisa do tratamento da miopia vai ser um pouco parecido com isso também. Você tem todas essas pecinhas, como está crescendo a refração, o comprimento, né? O paciente, e preciso tratar mais, preciso tratar menos, como a exposição para o outdoor, né? Quanto tempo fica fora, quanto tempo fica na televisão. Acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente bastante nesse sentido de juntar essas informações e decidir qual que são os pacientes que você precisa ser mais agressivo no tratamento, põe óculos, põe atropina, põe tudo, ou aqueles que você não precisa. Eu acho que sim, acho que isso vai ser... E talvez não demore muito, talvez a gente ainda veja breve. Com certeza. Nossa, Karine, estou super feliz de estar aqui com você conversando. Foi ótimo, muito obrigada por nos apresentar toda essa sua conhecimento, evolução na área, e espero que a gente possa conversar outras vezes. Claro, que bom, obrigada, Cris, foi muito, muito, muito bom estar aqui com você. Se você gostou, divulgue e compartilhe o SBOPcast. Ele vai estar disponível nas plataformas de áudio Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e na Amazon. E agora também na plataforma de vídeo do YouTube.